Roteiro do vídeo. Paciente dá entrada com caroço na nuca e surpreende a equipe médica com o que revelam os exames. Capítulo 1. A chegada inesperada. Era uma segunda-feira típica no Hospital São Vicente, quando Maria Santos, de 45 anos, chegou à emergência acompanhada pelo marido. Ela parecia calma, mas suas mãos tremiam ligeiramente ao tocar a região posterior do pescoço. "Doutor, apareceu esse caroço há 3 semanas", disse ela à enfermeira da triagem, que imediatamente notou uma protuberância visível na base do crânio. O que começou como uma pequena elevação havia crescido consideravelmente, causando desconforto e preocupação. A equipe médica de plantão, liderada pelo Dr. Ricardo Almeida, um experiente clínico geral, decidiu investigar o caso com mais atenção. Maria relatou que não havia histórico de traumas recentes, quedas ou acidentes que pudessem explicar o aparecimento da massa. Ela também mencionou episódios ocasionais de dor de cabeça e uma sensação estranha de pressão na região cervical. O exame físico inicial revelou uma massa firme, móvel, de aproximadamente 4 centímetros de diâmetro, sem sinais evidentes de inflamação ou infecção. A pele sobre a protuberância apresentava coloração normal, sem vermelhidão ou calor aumentado. Dr. Almeida, com sua experiência de 20 anos, sabia que massas na região cervical poderiam ter diversas origens, desde simples cistos sebáceos até condições mais complexas. Decidiu solicitar exames complementares para esclarecer o diagnóstico. A família de Maria aguardava ansiosa por respostas, enquanto os profissionais se preparavam para uma investigação que se revelaria muito mais intrigante do que imaginavam inicialmente. Capítulo 2. Histórico médico revelador. Durante a anamnese detalhada, Maria revelou informações que começaram a formar um quebra-cabeças médico interessante. Ela trabalhava como arqueóloga há 15 anos, frequentemente participando de escavações em sítios históricos pelo Brasil. Nos últimos meses, havia estado envolvida em um projeto de pesquisa em uma antiga fazenda colonial no interior de Minas Gerais, onde descobriram artefatos do século XVIII. "Eu sempre fui muito cuidadosa com equipamentos de proteção", explicou Maria. "Mas às vezes o trabalho exige que a gente se curve muito, fique horas em posições desconfortáveis." Dr. Almeida questionou sobre viagens recentes, exposição a animais, picadas de insetos ou qualquer sintoma sistêmico. Maria mencionou ter tido algumas noites mal dormidas devido ao desconforto no pescoço, mas negou febre, perda de peso ou outros sintomas preocupantes. Seu histórico médico pregresso não apresentava nada relevante, sem cirurgias anteriores, sem uso de medicações contínuas, sem alergias conhecidas. A única observação interessante foi uma pequena cicatriz na mão direita, resultado de um acidente durante uma escavação há 2 meses. "Foi só um corte superficial com uma ferramenta", disse ela. "Cicatrizou bem rápido." A equipe médica começou a levantar hipóteses diagnósticas: lipoma, cisto epidérmico, linfonodomegalia reativa ou até mesmo alguma condição relacionada à sua atividade profissional. Dr. Almeida sabia que seria necessário uma investigação minuciosa para chegar ao diagnóstico correto. A paciência e metodologia seriam essenciais neste caso. Capítulo 3. O primeiro exame de imagem. A ultrassonografia foi o primeiro exame solicitado pelo Dr. Almeida, uma escolha estratégica para avaliar inicialmente a natureza da massa cervical. A técnica em ultrassonografia, Ana Paula, preparou o equipamento enquanto explicava o procedimento para Maria. "É um exame simples e indolor", tranquilizou a profissional, aplicando o gel condutor na região posterior do pescoço da paciente. As primeiras imagens revelaram uma estrutura inesperada. A massa não apresentava as características típicas de um cisto sebáceo ou lipoma. Na tela do monitor, aparecia uma formação com contornos bem definidos, mas com uma ecotextura heterogênea que chamou a atenção da ultrassonografista. "Doutor, poderia dar uma olhada aqui?", chamou Ana Paula, franzindo a testa enquanto ajustava os parâmetros do aparelho. Dr. Almeida aproximou-se do monitor e observou as imagens com atenção crescente. A estrutura media aproximadamente 4,2 por 3,8 centímetros, apresentava vascularização periférica ao Doppler colorido, mas o mais intrigante era sua aparência interna. Havia áreas de diferentes densidades, algumas mais ecogênicas, outras hipoecogênicas, criando um
padrão que não se encaixava perfeitamente em nenhuma das hipóteses iniciais. Isso não parece ser um simples cisto, murmurou o Dr. Almeida. Vamos precisar de uma tomografia para uma avaliação mais detalhada. Maria, observando a expressão concentrada dos profissionais, perguntou se havia algo preocupante. O médico, mantendo a tranquilidade, explicou que era necessário investigar mais profundamente para chegar ao diagnóstico preciso. A família de Maria permanecia otimista, confiando na competência da equipe médica. Capítulo 4. Resultados surpreendentes da tomografia. A tomografia computadorizada foi agendada para o dia seguinte e Maria retornou ao hospital acompanhada de seu marido e filha. O exame foi realizado com contraste intravenoso para melhor caracterização da lesão. 2 horas após o procedimento, Dr. Almeida recebeu as imagens e o laudo preliminar do radiologista. Ao abrir o arquivo no sistema, sua expressão mudou visivelmente. As imagens mostravam algo completamente inesperado. Dentro da massa cervical, havia uma estrutura radiopaca, com formato alongado e densidade compatível com material metálico. E isso não é possível, murmurou o médico, ajustando o brilho e contraste das imagens para ter certeza do que estava vendo. A estrutura metálica media aproximadamente 2,5 centímetros de comprimento e apresentava formato que lembrava vagamente uma pequena lâmina ou fragmento de instrumento. Dr. Almeida imediatamente contatou o radiologista, Dr. Fernando Santos, para discutir o caso. Em 25 anos de radiologia, já vi muitas coisas, mas isso é realmente intrigante, comentou o Dr. Santos durante a conversa telefônica. A estrutura metálica está completamente encapsulada por tecido fibrótico, o que sugere que está lá há um tempo considerável. O mais surpreendente era que Maria não relatava nenhum trauma significativo que pudesse explicar a presença desse objeto. A equipe médica se reuniu para discutir o caso, considerando várias possibilidades, desde um fragmento de instrumento médico de alguma cirurgia não relatada, até a possibilidade de um corpo estranho relacionado à sua atividade profissional. Era necessário uma conversa mais detalhada com a paciente para esclarecer essa descoberta extraordinária. Capítulo 5. Revelações do passado. Quando o Dr. Almeida mostrou as imagens da tomografia para Maria e sua família, a reação foi de completa surpresa. Um objeto metálico? Como assim? Perguntou Maria incrédula, observando as imagens no monitor. Doutora Maria, quero que pense bem. Houve algum acidente, alguma cirurgia, alguma situação em que um objeto metálico poderia ter penetrado nessa região? Questionou o médico com paciência. Maria ficou em silêncio por alguns minutos, claramente tentando recordar algo do passado. Sua filha, Ana, de 22 anos, estudante de história, começou a fazer perguntas mais específicas. Mãe, lembra daquela vez que você caiu da escada na escavação em Ouro Preto? Ou quando você teve aquele acidente com as ferramentas em Diamantina? Gradualmente, Maria começou a lembrar de um incidente que havia ocorrido há cerca de 8 anos, durante uma escavação em uma antiga mina no interior de Minas Gerais. Eu escorreguei em uma superfície molhada e caí de costas contra algumas rochas e detritos, relembrou ela. Senti uma dor aguda na nuca, mas achei que fosse só um corte superficial. Limpei a ferida, coloquei um curativo e continuei trabalhando. Maria explicou que, como o ferimento havia cicatrizado rapidamente e ela não sentia dores persistentes, nunca procurou atendimento médico especializado. Vocês acham que naquela queda algo entrou no meu pescoço? Perguntou ela, ainda processando a informação. Dr. Almeida explicou que era uma possibilidade real, considerando que objetos metálicos pequenos podem penetrar nos tecidos e serem encapsulados pelo próprio organismo, permanecendo assintomáticos por anos, até começarem a causar desconforto devido ao crescimento da cápsula fibrosa ao redor. Capítulo 6. Investigação arqueológica. A revelação sobre o possível corpo estranho proveniente de uma escavação arqueológica despertou a curiosidade não apenas da equipe médica, mas também gerou interesse acadêmico. Dr. Almeida, sempre meticuloso, decidiu entrar em contato com a universidade onde Maria trabalhava para obter mais informações sobre o local da escavação onde ocorreu o acidente. Professor João Carlos Mendes, coordenador do Departamento de Arqueologia, forneceu detalhes fascinantes sobre o sítio arqueológico. Aquela mina data do período colonial, século XVIII, explicou o professor por telefone. Encontramos diversos artefatos metálicos da época, ferramentas de mineração
numeração, fragmentos de instrumentos, pregos forjados à mão, até mesmo algumas peças de armas antigas. A informação era relevante porque explicava a presença de objetos metálicos no local onde Maria havia se acidentado. O professor ofereceu-se para enviar fotografias e catálogos dos materiais encontrados na região, o que poderia ajudar na identificação do objeto. Enquanto isso, Maria começou a recordar mais detalhes do acidente. Lembro que havia muitos fragmentos espalhados pelo chão, restos de ferramentas antigas oxidadas. Doutor, Almeida explicou à paciente que o objeto provavelmente permaneceu inerte por anos, devido ao encapsulamento natural, mas que recentemente a cápsula fibrosa havia começado a crescer, causando a protuberância visível. É como se o seu corpo tivesse criado uma caixinha ao redor do objeto para proteger os tecidos adjacentes, explicou o médico. Mas com o tempo, essa caixinha foi crescendo e se tornou perceptível externamente. A situação era única e merecia documentação detalhada para possível publicação científica, considerando a raridade do caso. Capítulo 7. Consulta com o cirurgião. Dr. Almeida encaminhou Maria para avaliação com Dr. Patrícia Oliveira, cirurgiã geral especializada em cirurgia cervical. A consulta foi agendada para a tarde do mesmo dia, dada a particularidade do caso. Patrícia examinou cuidadosamente as imagens da tomografia e realizou novo exame físico, palpando delicadamente a massa cervical. É um caso realmente interessante, comentou a cirurgiã. A localização é favorável para uma abordagem cirúrgica segura, mas precisamos considerar alguns fatores importantes. Ela explicou que a massa estava localizada numa região relativamente superficial, distante de estruturas vitais como a medula espinhal e grandes vasos sanguíneos. O objeto parece estar bem encapsulado, o que facilita a remoção, continuou doutora Patrícia. Mas precisamos estar preparados para qualquer eventualidade durante o procedimento. A cirurgiã solicitou alguns exames pré-operatórios, hemograma completo, coagulograma, glicemia de jejum e avaliação cardiológica. Também sugeriu uma ressonância magnética adicional para mapeamento mais preciso das estruturas anatômicas da região. Maria perguntou sobre os riscos da cirurgia e doutora Patrícia explicou que, embora seja um procedimento considerado de baixo risco, sempre existem possibilidades de complicações como sangramento, infecção ou lesão de estruturas adjacentes. Mas considerando a localização e as características do caso, acredito que teremos um procedimento tranquilo, tranquilizou a médica. A família de Maria se mostrou confiante na decisão de prosseguir com a cirurgia, entendendo que era a melhor opção para resolver definitivamente o problema e esclarecer completamente o mistério do objeto metálico. Capítulo 8. Preparativos para a cirurgia. Os exames pré-operatórios de Maria foram realizados na manhã seguinte, todos apresentando resultados dentro dos parâmetros normais. Seu hemograma mostrava contagem celular adequada, coagulograma sem alterações e função cardíaca preservada. A ressonância magnética adicional confirmou as informações da tomografia, fornecendo ainda mais detalhes sobre a anatomia local. Dr. Almeida acompanhou todo o processo, mantendo comunicação constante com doutora Patrícia sobre o planejamento cirúrgico. Vamos realizar o procedimento amanhã pela manhã, informou a cirurgiã. É uma cirurgia eletiva, então teremos tempo adequado para a preparação e não haverá pressa. A equipe cirúrgica foi brifada sobre a particularidade do caso. O anestesista, Dr. Miguel Ferreira, optou por anestesia geral com intubação orotraqueal, posicionando Maria em decúbito ventral para melhor acesso à região cervical posterior. Doutora Patrícia explicou o procedimento detalhadamente. Faremos uma incisão longitudinal sobre a massa, dissecação cuidadosa dos planos anatômicos até identificarmos a cápsula fibrosa e então a remoção completa da estrutura encapsulada. Maria passou a noite anterior à cirurgia em jejum, conforme orientação médica. Sua família permaneceu no hospital para apoio emocional. Estou curiosa para ver o que vocês vão encontrar lá, disse Maria com um sorriso nervoso. Depois de 8 anos, finalmente vamos descobrir o que entrou no meu pescoço naquele dia. A equipe do centro cirúrgico se preparou com equipamentos especiais, incluindo um microscópio cirúrgico para auxiliar na dissecação precisa e um aparelho de raio-x portátil para confirmação intraoperatória da localização exata do objeto metálico. Capítulo 9. O dia da cirurgia. Na manhã do procedimento,
momento, Maria foi encaminhada ao centro cirúrgico às 7h30. Sua família aguardava na sala de espera, ansiosa pelos resultados. Dr. Miguel iniciou a indução anestésica às 8h15 e Maria adormeceu tranquilamente. Doutora Patrícia posicionou a paciente adequadamente, com o pescoço em leve flexão para a exposição ideal da região cervical posterior. A antisepsia foi realizada meticulosamente com clorexidina degermante, seguida da colocação de campos estéreis. Vamos começar, anunciou a cirurgiã às 8h45. A incisão inicial de aproximadamente 6 centímetros foi feita sobre a protuberância, seguindo as linhas naturais da pele. O bisturi elétrico foi utilizado para a coagulação de pequenos vasos sanguíneos. À medida que a dissecação progredia através do tecido subcutâneo, tornou-se evidente a presença de uma cápsula fibrosa bem definida, de coloração esbranquiçada e consistência firme. Aqui está nossa caixinha, comentou doutora Patrícia, mostrando a estrutura para os residentes presentes. A cápsula media aproximadamente 5 centímetros no maior diâmetro e apresentava aderências aos tecidos adjacentes. Com instrumentos delicados, a cirurgiã iniciou a liberação cuidadosa da cápsula, tomando cuidado para não romper sua integridade. O procedimento estava transcorrendo conforme planejado, sem intercorrências. A equipe anestésica monitorava continuamente os sinais vitais de Maria, que permaneciam estáveis. Está tudo correndo muito bem, tranquilizou o Dr. Miguel. Em breve, o mistério de 8 anos seria finalmente revelado, e a equipe cirúrgica estava prestes a fazer uma descoberta que surpreenderia a todos os presentes na sala de cirurgia. Capítulo 10. A descoberta extraordinária. Às 9h20, doutora Patrícia conseguiu liberar completamente a cápsula fibrosa dos tecidos circundantes. A estrutura foi cuidadosamente removida em peça única e colocada em uma cuba com soro fisiológico. Agora vamos ver o que temos aqui, disse a cirurgiã, pegando uma lâmina de bisturi para abrir delicadamente a cápsula. O momento da abertura foi filmado pelo residente Dr. Carlos Mendes para a documentação científica. Conforme a cápsula era aberta, revelou-se seu conteúdo, um objeto metálico escurecido pela oxidação, mas com formato claramente definido. Meu Deus, isso é incrível! Exclamou doutora Patrícia. O objeto tinha aproximadamente 2,3 centímetros de comprimento e formato que lembrava uma pequena chave ou ferramenta com detalhes ornamentais em uma das extremidades. A peça estava envolvida em tecido fibroso, mas preservada de forma surpreendente. Dr. Carlos, que havia estudado história da medicina, observou: pela aparência e técnica de forjamento, isso pode ser realmente do período colonial. A equipe ficou fascinada com a descoberta. O objeto foi fotografado de múltiplos ângulos e posteriormente encaminhado para análise metalúrgica e arqueológica. Doutora Patrícia prosseguiu com a cirurgia, realizando hemostasia rigorosa e irrigação abundante da cavidade. A ferida foi fechada por planos anatômicos com sutura absorvível no subcutâneo e fio não absorvível na pele. O procedimento foi concluído às 10h05, sem intercorrências. Maria foi encaminhada à sala de recuperação pós-anestésica, onde despertou tranquilamente. A primeira pergunta que fez foi: encontraram o que estava no meu pescoço? A resposta superaria todas as suas expectativas. Era Mudaka, capítulo 11. Revelação para a paciente. Na sala de recuperação, Maria despertou gradualmente da anestesia, apresentando sinais vitais estáveis e boa recuperação. Doutora Patrícia aproximou-se do leito às 10h45 para dar as primeiras informações sobre a cirurgia. O procedimento correu perfeitamente, Maria, tranquilizou a cirurgiã. Conseguimos remover completamente a cápsula e seu conteúdo. Maria, ainda sonolenta, perguntou: e o que era mesmo? Doutora Patrícia mostrou as fotografias do objeto metálico no tablet. Os olhos de Maria se arregalaram conforme processava a imagem. Isso é uma pequena chave, exclamou ela, agora completamente desperta. Parece mesmo com as chaves antigas que encontramos nas escavações. A cirurgiã explicou que o objeto seria enviado para análise especializada, mas que aparentemente era uma peça de valor histórico significativo. Maria ficou emocionada. Imaginem, eu carreguei um pedaço da história brasileira no meu pescoço por 8 anos. Às 11h30, Maria foi liberada para o quarto onde sua família a aguardava ansiosamente. Quando ela contou sobre a descoberta, todos ficaram fascinados. Seu marido Paulo comentou: você sempre disse que a arqueologia estava na sua vida, mas nunca imaginamos que literalmente estaria dentro de você.
você. Ana, sua filha, imediatamente começou a pesquisar sobre chaves coloniais em seu celular. Mãe, se isso for realmente do século XVIII, pode ser um achado arqueológico importante. Maria sorriu. Quem diria que aquele acidente desagradável resultaria em uma descoberta tão especial? Doutor, Almeida visitou a paciente no final da tarde, satisfeito com o sucesso do caso e curioso sobre os resultados das análises que viriam. Capítulo 12. Análise arqueológica. No dia seguinte à cirurgia, professor João Carlos Mendes chegou ao hospital acompanhado de sua equipe especializada em artefatos coloniais. A pequena chave metálica havia sido cuidadosamente limpa e fotografada sob diferentes ângulos e iluminações. "Isso é extraordinário!" exclamou o arqueólogo ao examinar a peça com lupa especializada. "Pelos detalhes ornamentais e técnica de forjamento, esta chave data definitivamente do século XVIII, provavelmente entre 1750 e 1780. A análise preliminar revelou características típicas do período colonial: ferro forjado à mão, decorações em baixo relevo e formato consistente com chaves de cofres ou baús da época." Professor Mendes explicou que durante o período colonial, especialmente nas regiões de mineração, era comum o uso de chaves pequenas para proteger documentos importantes, ouro em pó ou pedras preciosas. Esta chave pode ter pertencido a um minerador, comerciante ou até mesmo a algum administrador colonial, teorizou o professor. A equipe coletou amostras microscópicas do material para análise metalúrgica mais detalhada. Maria, ainda internada para observação pós-operatória, recebia atualizações constantes sobre a investigação. "É incrível pensar que carreguei um pedaço tão específico da nossa história", comentou ela. Professor Mendes sugeriu que a chave fosse submetida à datação por carbono 14 de possíveis materiais orgânicos aderidos, além de análise espectroscópica para determinar a composição exata do metal. "Se conseguirmos identificar a origem do ferro usado na confecção, talvez possamos determinar em qual região específica foi produzida", explicou o arqueólogo. A descoberta estava ganhando repercussão acadêmica, com vários especialistas demonstrando interesse no caso. Capítulo 13. Repercussão científica. A notícia sobre a descoberta da chave colonial no pescoço de Maria começou a circular nos meios acadêmicos e científicos. Doutor Almeida foi contatado por diversos pesquisadores interessados em documentar o caso. "Nunca imaginei que um caso clínico se tornaria também uma descoberta arqueológica", comentou o médico durante entrevista para uma revista científica. A Sociedade Brasileira de Arqueologia manifestou interesse oficial no artefato, considerando sua importância histórica e as circunstâncias únicas de sua preservação. Professor Mendes preparou um relatório preliminar detalhado sobre as características da chave, que foi apresentado em um simpósio sobre arqueologia colonial. "A preservação da peça é excepcional", relatou o professor. "O encapsulamento natural pelos tecidos biológicos criou um microambiente que protegeu o metal da corrosão severa." Maria recebeu alta hospitalar no terceiro dia pós-operatório, com cicatrização adequada e sem complicações. Durante sua recuperação em casa, ela foi visitada por jornalistas especializados em história e arqueologia. "Minha experiência profissional me ensinou que cada escavação pode reservar surpresas", disse Maria durante uma entrevista. "Mas nunca pensei que eu mesma me tornaria um sítio arqueológico ambulante." O caso chamou a atenção também da comunidade médica internacional. Doutora Patrícia foi convidada para apresentar o caso em um congresso de cirurgia, focando nos aspectos técnicos do procedimento e na importância da investigação multidisciplinar. A história ganhou dimensão educativa, sendo usada em cursos de medicina como exemplo de diagnóstico diferencial e importância da anamnese detalhada. Dr. Almeida observou: "Este caso nos ensina que a medicina vai muito além do diagnóstico e tratamento, conectando-se com a história e cultura." Capítulo 14. Resultados da análise metalúrgica. 2 semanas após a cirurgia, chegaram os resultados da análise metalúrgica detalhada da chave colonial. O laboratório especializado em datação e composição de metais antigos forneceu informações fascinantes sobre o artefato. A peça era composta de ferro forjado com traços de carbono característicos da técnica de produção do século XVIII. A análise espectroscópica revelou impurezas específicas que são consistentes com minério de ferro extraído
extraído da região de Ouro Preto, explicou o Dr. Helena Souza, especialista em metalurgia histórica. Mais interessante ainda, foram encontrados vestígios microscópicos de ouro na superfície da chave, sugerindo que ela foi usada para abrir recipientes que continham o metal precioso. Isso confirma nossa hipótese de que pertencia a alguém envolvido na atividade mineradora, disse Prof. Mendes, visivelmente empolgado. A datação por radiocarbono de materiais orgânicos aderidos estabeleceu a idade da peça entre 1760 e 1780, período de intensa atividade mineradora na região onde Maria havia se acidentado. Maria acompanhou todas as descobertas com crescente fascinação. É como se a história estivesse se revelando através do meu próprio corpo, comentou ela. A análise também revelou marcas de desgaste consistentes com uso frequente, indicando que não era apenas um objeto decorativo, mas uma ferramenta funcional importante para seu proprietário original. Dr. Almeida documentou meticulosamente todo o processo, desde a apresentação clínica inicial até os resultados finais das análises. O caso estava se tornando um exemplo único de interdisciplinaridade entre medicina e arqueologia, demonstrando como descobertas médicas podem contribuir para o conhecimento histórico. Capítulo 15. O mistério da origem. Com as análises confirmando a autenticidade e idade da chave, Professor Mendes iniciou uma investigação histórica mais aprofundada sobre a região específica onde Maria havia se acidentado.